E todo mundo está de olho no que as pessoas estão fazendo no mundo digital para se adaptar e, quem sabe, correr na frente, apresentar alguma coisa nova e se diferenciar nesse mercado. Ao mesmo tempo, a gente tem essa migração do comportamento das pessoas. Os mais velhos têm uma limitação normal, os nativos digitais têm outras dificuldades que não os que migraram. Eu queria que você fizesse um panorama de como é que a gente tem que olhar com receio, com o pé atrás, com sentimento de vanguarda para essa transformação. Eu acho que o ponto mais importante é sempre haver o diálogo entre gerações. Ou seja, sempre os mais experientes podem passar a experiência de vida e os mais jovens, esses nativos digitais, podem passar a experiência do uso das novas tecnologias da informação e da comunicação. Mas talvez um dos pontos preponderantes é que muitas vezes, diante de tanta informação, e afinal de contas nós estamos vivendo na chamada sociedade da informação, informação não significa conhecimento. Acho que um dos grandes questões e um dos grandes paradigmas que precisam ser enfrentados é como extrair de tanta informação conhecimento. Ou seja, como aplicar diante de tanta informação algo que seja frutífero para a sociedade em si. Por isso que nas escolas, os pais, de uma forma geral, e os educadores, eles têm que ser curadores de informação, ou seja, de demonstrar quais são as fontes de pesquisa, quais são as principais informações preponderantes de acordo com a idade de cada pessoa, para levar para uma experiência de vida muito melhor. E uma outra questão que eu gostaria de ressaltar é a seguinte, é o pensamento no próximo em relação ao comportamento digital. Ou seja, muitas vezes os nossos freios éticos e morais, eles estão relacionados ao nosso conhecimento sobre o potencial lesivo de uma determinada conduta. Por exemplo, por que nós não matamos alguém? Não é porque somente existe um crime, matar alguém, a gente tem medo da punição da cadeia. Não, porque a gente tem freios morais que nos inibem de matar uma pessoa porque a gente sabe da dor, do sofrimento que isso causa. Agora, se a gente fizer uma pergunta, quem já baixou música sem pagar direitos autorais? Quem eventualmente já difamou alguém ou foi ofensivo com alguém na internet? Provavelmente, muita gente vai responder que sim, que já fez isso de alguma forma. E por que isso? Porque muitas vezes, sem olhar na cara do outro, sem ter a percepção, a aflição, a dor, as pessoas perdem esse freio moral do potencial lesivo dessa conduta. E muitas vezes essa conduta praticada por um meio digital, ela pode ser mais lesiva, às vezes, do que uma violência física. Ou seja, as pessoas, os usuários, eles sempre, em qualquer momento que estiverem agindo na grande rede mundial de computadores, têm que pensar nos reflexos das suas condutas, porque muitas vezes isso pode acabar com a vida da vítima e do próprio agressor, que vai se ver punido socialmente por aquela conduta e muitas vezes judicialmente também. Quem que tem que ser esse parâmetro? Porque essa curadoria, normalmente quem fazia eram os professores, talvez o acervo de uma biblioteca física, pais. Hoje, quem são esses curadores e quem devem aconselhar essa nova geração? Primeiro, é inconcebível a gente falar num Brasil sem uma inclusão digital, ou seja, a tecnologia jamais deve ser demonizada, mas não pode se falar em inclusão digital sem educação digital e educação offline. Ou seja, eu acho que essa função é uma função primordialmente do Estado, e por isso existe a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Marco Civil da Internet fala isso, mas também uma função da iniciativa privada, cada vez mais incentivando e conscientizando sobre o uso ético, seguro das novas tecnologias. Dentro das escolas devem ter cada vez mais disciplinas focadas em ética e cidadania também por meio digital, mas primordialmente dentro de casa. A educação começa dentro de casa, ou seja, os pais eles não podem simplesmente largar seus filhos trancados no quarto com um celular e com acesso à internet, porque às vezes o perigo maior pode estar lá dentro. Os pais precisam ter uma comunicação franca, aberta, sobre os riscos, sobre os perigos. Os filhos precisam confiar nos pais em relação a mostrar o que estão fazendo na internet, e isso tem que ser de acordo com a evolução da idade, esse acompanhamento dos pais e da própria escola.
Interessante pensar também que talvez o gap existe justamente nessa geração, de que os pais não são nativos digitais. A próxima geração talvez essa passagem seja mais fluida, né? Pois é, os pais eles sempre ficam espantados quando nós damos palestras em escolas para os próprios pais, desesperados, falando, nossa, eu não sabia que tudo isso podia acontecer, eu não sabia que estava acontecendo, o que vocês estão fazendo para lidar com isso? Não, nós já estamos até inclusive provendo essa palestra. Na verdade, vocês precisam estar mais atentos, estudar, avaliar quais são os perigos, né, para ter essa comunicação com os filhos. Quando se fala daquele jogo, baleia azul, meu filho ele pode estar jogando, pode estar fazendo um corte no braço com uma baleia azul e se matar. Mas peraí, você não conhece seu filho? Você não sabe o que ele pode fazer ou o que não fazer? Você não consegue avaliar a partir do momento que ele pode estar deprimido ou participando de um jogo como esse? Isso não é de uma hora para outra. Ou seja, é preciso saber o que está acontecendo com seu filho e fazer esse acompanhamento perene.